Quando a igreja une em um só propósito, em uma unidade, uma só família, unindo para um propósito de alguém, Pedro estava preso com 16 soldados em sua volta. Tinha 16 soldados, era 4 conjuntos de 4 soldados. E ele dentro do cárcere. Quem poderia tirar Pedro daquelas situações? O ser humano, fisicamente falando, se nós colocarmos aqui, fecharmos esta casa com todas as grades de um cárcere, de uma cela, e depois de colocar a cela em volta, barras de ferro, ainda colocar 16 soldados aqui em volta, qual é a porcentagem de chance sua de sair dessa situação? Fisicamente falando, nenhuma. Mas com Deus a coisa muda. Porque nós vamos ver aqui, as orações com súplicas e gemidos inexprimíveis da alma, em uma união de uma concordância, mudou a história, começou a mudar a história. Vamos ver o que está dizendo aqui no versículo 6 de Atos dos Apóstolos 12. Na noite anterior ao dia em que Herodes iria submetê-lo ao julgamento, Pedro estava dormindo entre 2 soldados. Que ele estava o quê? Dormindo entre 2 soldados, preso com 2 algemas. Olha só, além de tudo, além da cela, a barra de ferro, 16 soldados, mais 2 soldados do lado dele e ainda com algema. Que medo era que Herodes tinha do poder que era sobre Pedro naquele momento, né? E daqui tá, e sentinelas montavam guarda à entrada do cárcere, fora os 4 mais 4, que é dos 16, mais a cela, mais os 2 em volta dele, e além disso, algemado e ainda sentinela na porta do cárcere. Que situação que é essa? É justamente o que o inimigo faz na vida do pecador. Ele simplesmente faz isso. Ele tenta te sufocar de tal maneira que você não tem saída humanamente falando. Você não vê para onde você vai, porque você só tem um posicionamento que é ficar sentado e sem poder mexer. A única coisa que sobrou para Pedro foi dormir. Ele dormiu. Só que enquanto ele dormia, existia um povo lá fora que estava intercedendo por ele. Olha o valor de um intercessor. Olha o que é o valor de uma pessoa que intercede para alguém. É muito importante nós termos pessoas que estão do nosso lado, que nos ama de tal forma que não importa a situação que nós estejamos, mas essa pessoa vai estar intercedendo, buscando, orando por você. E você vai ver o que vai acontecer quando existe alguém que intercede por alguém. Olha o que aconteceu no versículo 7. O nosso Redentor não se aquieta com a intercessão. Quando começa essa intercessão, chega nas narinas do Senhor, ele começa a ficar incomodado. E olha o que aconteceu no versículo 7. Repentinamente. O que é repentinamente? É de uma vez, de uma hora para outra. Repentinamente apareceu um anjo do Senhor e uma luz brilhou na cela. Ele tocou no lado de Pedro e o acordou. Depressa, levante-se, disse ele. Então as algemas caíram dos punhos de Pedro. A primeira atitude de quando você tem um encontro com o anjo do Senhor é que as algemas não suportam a presença da unção de Deus. Simplesmente o toque do anjo em Pedro fez com que as algemas já caíssem ao chão. Já começou a mudar a história de Pedro. E aqui nós vamos lá para Efésios 5, versículo 14. Por isso é que foi dito: desperta, ó tu que dormes, levanta-te dentre os mortos e Cristo resplandecerá sobre ti. Aleluia. Porque quando nós estamos numa situação de morbidade, estamos numa situação que não tem mais saída, a única coisa que nós podemos fazer é orar ao Senhor e lembrar dos nossos intercessores. E aqui neste momento mostra que o poder da intercessão já tocou no céu, e através do toque no céu, um anjo foi enviado para tocar em Pedro e o acordou.
E aqui o mais interessante é que ele fala assim, ele ordenou a Pedro, levanta-te e cinge-te. Levanta da sua posição. Não se entregue nesta posição, por mais difícil que esteja. Levante-se e cinge-te. E aqui está dizendo, ele desperta quem dorme e automaticamente as escamas caem e as algemas caem dos seus pulsos. O anjo lhe disse no versículo 8, vista-se e calce as sandálias. E Pedro assim fez. Disse-lhe ainda o anjo, põe a capa e siga-me. Aqui nós vamos transformar isso lá para Efésios 6, do versículo 10 ao 18, que está dizendo assim, é como se o anjo do Senhor recitasse para Pedro os versículos de Efésios 6, 10. Pedro, olha só, finalmente fortaleçam-se no Senhor e no seu forte poder. Vistam toda a armadura de Deus para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo. O que acontece na vida do ser humano hoje? São dardos inflamados do maligno que fica lançando o tempo inteiro sobre a vida do ser humano. E as pessoas caem sobre isso. E aqui está dizendo, no versículo 11, vistam toda a armadura de Deus para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo, pois a nossa luta não é contra pessoas, Pedro, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Pedro, por isso, vistam toda a armadura de Deus, para que possam resistir no dia mau e permanecer inabaláveis. Aleluia. Depois de terem feito tudo. Assim, mantenham-se firmes, cingindo-se com o cinto da verdade, vestindo a couraça da justiça e tendo os pés calçados com a prontidão do evangelho da paz. Pedro escutou o anjo do Senhor, recitando para ele Efésios 6:10, já avisando para ele, prepara, veste as armaduras que você vai vencer, mas você precisa de se revestir, porque sem as armaduras do Senhor, nós não conseguimos vencer o dia mau. E ele ainda falou, além disso, usem o escudo da fé, com o qual vocês poderão apagar todas as setas inflamadas do maligno. Usem o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Nenhum de nós conseguimos sobreviver sem a palavra de Deus. A palavra de Deus nos sustenta no nosso dia a dia para que nós possamos passar pelo dia mau. Porque se nós não estivermos dentro da palavra de Deus, tudo que vier sobre nós vai nos abalar. E nós temos que manter o nosso posicionamento. E olha aqui no versículo 18, o que é que o povo estava fazendo lá fora? Intercedendo por Pedro com orações e súplicas, com intensidade. Aí no versículo 18 vem falando o quê? Orem no Espírito em todas as ocasiões, com toda oração e súplica. Tendo isso em mente, estejam atentos e perseverem na oração por todos os santos. Então, aqui é como se o anjo falasse para Pedro, Pedro, olha, revista da sandália, coloque aí a sua capa, vamos embora, está preparado o momento, o cenário está pronto. Aí nós voltamos lá para o versículo 9 do capítulo 12 de Atos, diz assim, e saindo Pedro está o quê? Saindo. Onde é que ele estava? Preso. Aonde? Numa prisão. Com 16 soldados em sua volta, mais 2 vigiando, mais 2 lá na porta, algemado. Mas o impossível de Deus começou a agir. Por quê? Porque existia uma intercessão sobre a vida de Pedro e as coisas começaram a mudar. Presta atenção, olha só. Pedro seguiu a quem? O anjo de Deus, não sabendo que era real, ele pensou que já era sonho. Ele mesmo, o próprio Pedro, começou a pensar, eu estou sonhando, isso não é real, isso eu estou sonhando, né? O que se fazia por meio do anjo, tudo lhe parecia como uma visão. De tão em êxtase que ele ficou,
com tudo, com todo o poder de Deus naquele momento, ele simplesmente, ele ficou em êxtase e começou a ficar duvidando daquela situação. Mas isso é um sonho? O que é que está acontecendo? Mas o milagre começa a acontecer na vida de Pedro, como pode acontecer na vida de cada um de nós, quando nós acreditamos. Olha só, é como se estivéssemos em um sonho, como Pedro mesmo achou, uma visão. O sobrenatural de Deus começa a agir na nossa vida através da fé. E as cadeias começam a ser quebradas. Quando nós cremos no Senhor, acreditamos na sua palavra e nos alimentando da palavra dele, ele envia um anjo. E esse anjo pode mudar toda a história e a direção da sua vida. Olha aqui, quando olhamos para Deus e não olhamos para o obstáculo, você imagina, se Pedro estivesse olhando neste momento para as grades, para a algema, para os guardas em sua volta, mais 2 lá fora, mais 2 ali, ele tinha saído daquele lugar? Não. O foco do olho dele foi em quê? No anjo do Senhor. Aqui é uma grande lição que nós temos. Para nós sairmos das cadeias que muitas vezes estão nos prendendo, que nós não olhemos para os obstáculos e as circunstâncias que nós vivemos, mas nós olhemos para o anjo do Senhor, porque intercessores estão levantando aí fora, para que nós possamos sair desta cadeia. Vamos ver aqui no versículo 10... porque Deus nos coloca em uma dimensão de milagre agora. Vamos ver, olha só, versículo 10 de Atos 12. Passaram a primeira e a segunda guarda e chegaram ao portão de ferro que dava para a cidade. Este se abriu por si mesmo para eles e passaram, tendo saído, caminharam ao longo de uma rua e de repente o anjo o deixou. Presta atenção, quando nós acreditamos no poder de Deus, quando nós vemos que Deus pode agir na nossa vida, não há nada que te retém no cárcere de Satanás. Agora depende da nossa condição de estar buscando a Ele. Olha aqui, quando nós transpomos portões de ferro e os grilhões se romperam, quando nós seguimos ao anjo do Senhor, porque o anjo do Senhor veio e falou para ele, siga-me. E ele seguiu. A partir do momento desse siga-me, ele deu simples, ele não perguntou, peraí, isso verdadeiramente é um sonho? O que está acontecendo aqui? Aqui ele já mudou a situação, ele seguiu. E a partir do momento que ele seguiu, mudou toda a história. No versículo 11, então Pedro caiu em si. Aqui ele viu de verdade, porque ele já estava de fora da cadeia. Ele falou assim, meu Deus, cadê a cadeia? Cadê quem me acusava? Cadê o homem que mandou me prender? Cadê Satanás na minha vida que queria me botar com uma algema? Aqui ele começou a falar, então Pedro caiu em si e disse, agora sei, sem nenhuma dúvida, que o Senhor enviou o seu anjo e me libertou das mãos de Herodes e de tudo o que o povo judeu esperava. Porque tem muita gente que aqui, quando fala povo judeu, os judeus aqui era também o mesmo povo de Pedro, é o mesmo povo de João, é o mesmo povo de Tiago. Então são muitos irmãos que não está querendo nem ver que você se levante, que você cresça, que você entre na presença do Senhor. E quando você toma essa atitude de acreditar nos irmãos e não acredita no que o anjo do Senhor já te deixou como palavra, as coisas podem ficar diferentes. Mas quando você acredita no Senhor, e aqui ele caiu em si, e ele sem dúvida, ele falou assim, agora eu vi que o Senhor me tirou do cárcere para mim poder sair e avançar. Aí o que acontece? Tem certeza do poder de Deus e toda a honra é para Ele. No versículo 12, percebendo isso, ele se dirigiu à casa de Maria, mãe de João, também chamado Marcos, onde muita gente se havia reunido e estava fazendo o quê? Festa?
Aqui é a festa do céu. Por quê? Porque o povo que ele escolheu para andar era o povo que andava na oração. Aqui está a diferença de muitas vezes nós passarmos por situação difícil. São pessoas que nós escolhemos para estar no nosso meio, é que faz com que nós possamos estar do lado certo ou do lado errado. Quando nós buscamos pessoas que intercedem por nós, que quer o nosso melhor, que quer que nós cresçamos na vida espiritual, olha só, a primeira coisa que ele quis fazer foi visitar eles. Aqui, Pedro bateu na porta do alpendre e uma serva chamada Rode veio atender. Coloca a Rose aqui, né? Ao reconhecer a voz de Pedro, tomada de alegria, ela correu de volta sem abrir a porta, porque até ela ficou meio assim, mas será? Será? Nós estávamos orando, ele estava preso, aí sem abrir a porta e exclamou, Pedro está à porta. Aí os outros, eles porém, lhes disseram, você está fora de si. Eles estavam orando, estavam intercedendo, mas eles mesmo não estavam acreditando. Instintindo ela em afirmar que era Pedro. E disseram-lhe, deve ser o anjo dele. Já pensou, ele morreu, eu vejo o anjo dele aqui. O que eu vejo com isso é que muitos vão duvidar do milagre até vê-lo pessoalmente. Aleluia. Muitos não te vê do jeito que vocês são. E eles só vão acreditar no que Deus vai fazer quando vê o milagre na sua vida. Porque até eles estão duvidando que pode ter mudança. Até o povo lá fora está olhando e vendo assim, isso aí nunca vai ser nada, nunca vai dar em nada, isso é assim mesmo. Mas só que lá em cima existe um Deus, no qual existe pessoas aqui na terra que está intercedendo pela sua vida, E isso faz com que o anjo desça do céu e muda toda a história. Toda a história. Vamos no versículo 16. Mas Pedro continuou batendo. Quando abriram a porta e o viram, ficaram perplexos, assustados, né? Mas ele, fazendo-lhe sinal para que se calassem, descreveu como o Senhor o havia tirado. Ele contou a história toda da prisão e disse, contém isso a Tiago e aos irmãos. Então saiu e foi para o outro lugar. Vocês vão testemunhar o milagre de Deus na vida de vocês, porque Deus tem um propósito na vida de cada um, de você que está aqui e de vocês que estão aqui. Todos vocês têm um propósito, e por isso que o inimigo quer botar todo mundo dentro de um cárcere, quer botar preso, ali estagnado, não deixar como que cresça. Só que existe uma ordem sobre a sua vida, sobre a vida de vocês. Existe uma ordem de Deus, um decreto já batido, que vocês são resgatados pelo sangue de Jesus e vão receber tudo aquilo que Deus já falou sobre vocês. É uma promessa de Deus e você vai testemunhar o milagre e ainda vai edificar a fé de quem intercedeu por você. Você ainda vai edificar a fé de quem estava intercedendo. No versículo 18, de manhã, não foi pequeno o alvoroço entre os soldados, aqueles que estavam prendendo Pedro, quanto ao que tinha acontecido ao Pedro. Aqui, quando eu vejo isso, eu vejo que o testemunho genuíno de quem foi salvo ou liberto impacta a qualquer um e o mundo inteiro. Inclusive aos que torceram contra. Vão ser os primeiros a ser impactados. Porque eles vão olhar e falar assim, mas espera aí, eu estava em tal lugar com ela, com ele esses dias. Por que hoje eu estou vendo ela lá na igreja? Mas por que a vida dela está deslanchando? Por que a vida dela está acontecendo só coisa boa? Porque existe um testemunho de Deus na nossa vida. Para que as coisas de Deus fluam sobre as nossas vidas. Porque você foi escolhido, escolhida por Deus. E quando nós vimos essa história de Pedro, a intercessão é a ferramenta da libertação. E nós vamos continuar com mais um exemplo sobre isso aqui na Bíblia, que é a vida de Esther.
Em Esther, capítulo 3, do versículo 8 ao 15, nós vamos ver a mesma situação praticamente, que foi através da intercessão, que foi o que aconteceu com a vida de Esther, a rainha Esther, e Mardoqueu, seu tio, ou Mordecai, que muitos o chamam assim. Muitas versões é Mordecai e outros é Mardoqueu. Esther 3, versículo 8 ao 15. Então, Amã disse ao rei Xerxes: existe certo povo disperso e espalhado entre os povos de todas as províncias de teu império, cujos costumes são diferentes dos de todos os outros povos, e que não obedecem às leis do Senhor, do rei. Não convém ao rei tolerá-los. Qual capítulo, Esther? Esther 3, versículo 8 ao 15. Aí no versículo 9. Se for do agrado do rei, que se decrete a destruição deles, e colocarei 350 toneladas de prata na tesouraria real à disposição para que execute este trabalho. Versículo 10. Então o rei tirou seu anel selo do dedo, deu a Amã, inimigo dos judeus, filho de Amedata, descendente de Agag, e lhe disse: fique com a prata, Amã, e faça com o povo que você achar melhor. Era tudo que ele precisava escutar do rei. Aqui então ele pega e baixa um decreto, que era para matar todos os judeus da época, porque ele não gostava de maneira nenhuma de Mardoqueu, ou de Mordecai, porque um dia Mardoqueu não se curvou por ele. Ele estava passeando pelas ruas da cidade, e todas as pessoas que passavam na frente de Amã se curvava perante Amã. Mas Mardoqueu não se curvou diante dele. E através disso, ele criou uma certa raiva de Mardoqueu, e toda a sua linhagem lá atrás já tinha perseguido os judeus. Já vinha de linhagens na perseguição. Mas o plano de Amã era perfeito para destruir Mardoqueu, para destruir o povo judeu, para destruir até a rainha Esther, mas ele não sabia que ela era judia. Era perfeito até chegar no ouvido de um terrível intercessor. Porque a intercessão é a ferramenta da libertação. Aleluia. Quando Mardoqueu escutou esse buchicho, ele já correu mais do que depressa, que está no capítulo 4, do primeiro versículo de Esther, está dizendo assim: quando Mardoqueu soube de tudo o que tinha acontecido, rasgou as vestes, vestiu-se de pano de saco e cinza e saiu pela cidade chorando amargamente em alta voz. Quem intercede por alguém não mede as consequências para libertar. Neste momento, Mardoqueu rasga suas vestes e sai gritando no meio da rua. Sai gritando, e eu tenho certeza que o povo começou a falar: o homem é louco, o homem ficou doido. E na verdade, ele estava já começando o processo todo que ia começar de libertação do povo, porque ele começou ali através da intercessão nele próprio. Ele se humilhou na presença de Deus, porque para os judeus naquele momento, rasgar as suas vestes e sujar de cinza e vestir uma roupa de pano de saco era a maior humilhação que eles poderiam demonstrar perante a Deus. E ali ele fez isso, não importou aonde estivesse. E olha porque aqui, foi até a porta do palácio real, mas não entrou, porque ninguém vestido de pano de saco tinha permissão de entrar. No versículo 3, em cada província onde chegou o decreto com a ordem do rei, houve grande pranto entre os judeus, com jejum, choro e lamento.
Muitos se deitavam em pano de saco e em cinza. Olha aqui, contagiou. O que um intercessor começou, contagiou para os outros. Uma nação ia ser morta. Uma nação estava preparada para entrar para o cárcere de Satanás. Uma nação inteira ia ser dizimada. Mas a partir do primeiro passo de Mardoqueu, que foi um grande intercessor nessa época, chamou a atenção de todos os judeus e ele fez com que isso chegasse na casa de cada um. E olha só, aí vamos ler. Em cada província onde chegou o decreto com a ordem do rei, houve grande pranto entre os judeus com jejum, em choro e lamento. Muitos se deitavam em pano de saco e em cinza. Versículo 4. Quando as criadas de Ester e os oficiais responsáveis pelo harém lhe contaram sobre Mardoqueu, ela ficou muito aflita e mandou-lhe roupas para que ele as vestisse e tirasse o pano de saco. Mas ele não quis aceitá-las. Sabe por quê? Porque a intercessão muitas vezes exige renúncias. A intercessão exige renúncias. Quando nós intercedemos por alguém, nós temos que renunciar de algo. E ele não quis, porque se ele aceitasse neste momento, é como se ele quebrasse. A partir daquele momento que ele vestisse uma nova roupa, ele quebrasse toda aquela intercessão que já tinha começado e todo o povo judeu já tinha começado a fazer junto com ele. Versículo 5. Então Ester convocou Atá, um dos oficiais do rei, nomeado para ajudá-la, e deu-lhe ordens para descobrir o que estava perturbando Mardoqueu e por que ele estava agindo assim. Atá foi a Mardoqueu na praça da cidade, em frente à porta do palácio real. Você sabe por quê? Porque o céu se incomoda com uma intercessão. Então tem que mover, tem que achar uma forma. Porque quando você intercede, as coisas não ficam mais da mesma forma. Quando você intercede, você pode não ver com seus olhos naturais. Mas no mundo, no plano espiritual, já começou a agir, começou a mudar lá em cima. Nós não estamos vendo com os nossos olhos normais, os olhos físicos, mas com os olhos espirituais. Nós estamos vendo as batalhas sendo travadas porque nós estamos intercedendo por alguém. O processo de intercessão muitas vezes exige renúncia, porque justamente muitas vezes a pessoa tem que entrar até em recolhimento. Muitas vezes a pessoa tem que se recolher para poder interceder, porque tem que ser um contato direto no altar. Aquelas pessoas que estavam intercedendo por Pedro, elas estavam no alpendre, estavam na rua? Meu Deus, na casa. De porta o quê? Fechada. Pega o mistério. Para interceder, você tem que se recolher. Meu Deus, tremendo. Tem que ser papo direto com o Senhor. Teu quarto, fecha a tua porta. Fecha a tua porta. Aleluia. Intercede com o coração contrito. Publicamente. Porque Deus vai mover céus e terra. Quando você está com um propósito no qual Deus está nesse negócio, olha, pode entregar na mão do Senhor. Intercede porque a causa é ganha. Vamos ver aqui? Mardoqueu no versículo 7. Mardoqueu contou-lhe tudo o que lhe tinha acontecido e quanta prata Amã tinha prometido depositar na tesouraria real para a destruição dos judeus. Mardoqueu não podia entrar dentro do palácio. Deus mandou um. Sai do palácio e vai ter com ele. Vai até Mardoqueu para contar para Ester o que está acontecendo, porque as coisas de Deus é assim, é louca, né? Ele vai até na porta do palácio, ele sabe de tudo, mas não pode conversar com Ester. Então o que acontece? Deus dá um mexirão lá em Ester e fala: ó, Atá, vai até lá. Descobre o que está acontecendo com o meu tio Mardoqueu. O porquê que ele está vestido com roupa de saco. Leva a roupa para ele. Levou, ele não aceitou. Não, vai lá, descobre o que está acontecendo. Tem alguma coisa de errado. Por quê? Porque na intercessão o céu se abre, move, e os anjos do Senhor faz segundo a vontade que ele tem preparado para o teu povo. A vontade de Deus é que o povo judeu morresse? A vontade de Deus é que vocês morram? A vontade de Deus é que vocês tenham vida eterna. Aleluia. A vontade de Deus é que nós tenhamos vida eterna. Então Deus move o coração desse Atá e vai de encontro a Mardoqueu.
Aí, o que acontece? Atar volta para trás, fala com Esther. Aí, e ele ainda foi tão assim, que ele ainda pegou o decreto, ainda entregou na mão de Mardoqueu, para provar, olha que o decreto contra nós é este, e foi feito por Amã. Então aqui chegou na mão de Esther tudo isso. Atar retornou e relatou a Esther tudo que Mardoqueu tinha dito no versículo 9. E no versículo 10, então ela instruiu que dissesse o seguinte a Mardoqueu. Versículo 11. Todos os oficiais do rei e o povo das províncias do império sabem que existe somente uma lei para qualquer homem ou mulher que se aproxime do rei no pátio interno sem por ele ter chamado. Será morto, a não ser que o rei estenda o cetro de ouro para que a pessoa lhe poupe a vida. E eu não sou chamado à presença do rei há mais de 30 dias. Era 30 dias que ela estava em oração, que foi o processo que Deus começou com ela e ela não estava sabendo. 30 dias, ela já estava sendo já recolhida. Quando Mardoqueu recebeu a resposta de Esther, mandou dizer: não pense que pelo fato de estar no palácio do rei, de todos os judeus, só você escapará. Aqui, o intercessor falou nu e cru, falou dura palavra para ela. Pois se você ficar calada nesta hora, socorro e livramento surgirão de outra parte. Sabe por quê? Porque o intercessor sabe que se um não fizer, Deus vai mover de outro lugar. Aqui o Mardoqueu já avisou para Esther. Se você ficar calada e não fizer nada, socorro e livramento surgirão de outra parte. Para os judeus. Você quer que eu te diga uma coisa? Se você acha que alguém vai tocar na vida de vocês, não se preocupe. Porque se um falhar na intercessão, tem outro que Deus vai levantar. Porque aquele que é escolhido é dessa forma. Aconteça o que acontecer, Deus levanta de todos os lados para que o propósito dele aconteça na sua vida. Porque já foi, a palavra dele não volta vazia. Deus não pode ir contra a própria palavra dele. Se ele já prometeu, filha, esquece, vai chegar. Prometeu, esquece, vai chegar. Prometeu, esquece, vai chegar. Porque quando Deus promete, ele vai fazer de todas as formas para que chegue na condição que ele quer que chegue. E aqui ele fala que se um não quiser fazer, outro faz. Deus está mostrando aqui a sua onipotência. Então Esther mandou esta resposta. Vá reunir todos os judeus que estão em Suzã, jejuem em meu favor, não comam nem bebam durante 3 dias e 3 noites. Eu e minhas criadas jejuaremos como vocês. Depois disso, irei ao rei, ainda que seja contra a lei. Se eu tiver que morrer, morrerei. Aqui ela já entendeu o propósito. Aqui ela já entendeu. A palavra que foi a palavra de Mardoqueu, que muitas vezes nós falamos uma palavra e a pessoa pensa que a palavra é dura, lá na frente ela vai entender que era para gerar vida, que era para abençoar e não para matar. Aqui ela entendeu. E aqui ela mudou a história. Se eu tiver que morrer, eu morrerei. Versículo 17. Mardoqueu retirou-se e cumpriu todas as instruções de Esther. O que eu aprendo aqui, que quando Mardoqueu entrou para interceder, Esther viu o propósito dela e aqui se juntaram as suas forças, porque um bom intercessor convoca outros por uma causa justa, para te ajudar por uma oração, para te ajudar numa caminhada, para que você ande segundo a vontade do Senhor. E o intercessor, ele é corajoso, ele é determinado,
mesmo sabendo do risco de morte. O intercessor nunca vai parar de interceder pela sua vida, mesmo que receba muitos nãos, mas ele vai continuar orando e buscando, porque ele é corajoso. A pessoa que é intercessora, ele não quer saber se está te agradando, ele quer saber se está te abençoando. Ele não quer saber se você está achando bom ou ruim, ele quer saber que ele está te ajudando. E lá na frente você vai ver. O intercessor sabe aonde entrar para interceder. Ele sabe o local. E é só no trono do rei as petições podem ser feitas. Somente no trono do rei que a petição era chegada. O único lugar que Esther poderia ter uma chance de paralisar toda essa história era na presença de quem? Do rei. Aonde é que nós podemos paralisar qualquer perseguição na nossa vida? Na presença de quem? Do rei. Quem é o rei? Jesus. Quem é o nosso Redentor? É Ele. Então é só Ele que pode paralisar tudo contra nossas vidas. Ele é o único que pode parar de vez toda a situação. Ele pode mudar, reverter toda a situação. Então Deus, Ele prepara tudo nos momentos maravilhosos. E nós não entendemos no momento, mas lá na frente nós vamos entender. No capítulo 5... Versículo 1. 3 dias depois, Esther vestiu seus trajes de rainha e colocou-se no pátio interno do palácio, em frente ao salão do rei. O rei estava no trono de frente para a entrada. Quando viu a rainha Esther ali no pátio, teve misericórdia dela. E o que ele fez? Estendeu o cetro de ouro que tinha na mão. E Esther aproximou-se e tocou a ponta do cetro. E o rei lhe perguntou: que há, rainha Esther? Qual é o seu pedido? Mesmo que seja metade do reino, lhe será dado. Sabe por quê? Porque ela tinha intercessores com ela. Ela tinha pessoas que andavam com o mesmo propósito. E todo mundo se virou com a mesma mentalidade. E ela entrou na presença do rei para entregar a petição. Só que aí ela preparou para fazer essa entrega dessa petição. Ela não chegou de qualquer jeito. Ela se vestiu de rainha. Ela se posicionou na posição dela. E é isso que Deus quer, que vocês se vistam na presença dele e apresente-se a ele as suas petições. Aleluia. O que eu aprendo com isso? Estratégia e determinação está no coração de um intercessor. Aleluia. Estratégia e determinação. Se não estiver estratégia e não tiver determinação, não pode ser um intercessor. Quando nós temos a estratégia, porque muitas vezes eu posso orar por fulano, mas eu sei que se eu chegar de uma vez, a pessoa vai espinhar. Então eu vou chegando devagarzinho. E na hora que menos vê, aquela estratégia que Deus deu, com a determinação que eu tive no coração, alcançou o coração daquela pessoa. E assim, nós, através desse resgate, nós trazemos de volta o aprisco do Senhor. Porque foi através da intercessão. Versículo 4. Respondeu Esther: se for por agrado do rei, venha com Amã a um banquete que lhe preparei. Olha a estratégia. Olha a estratégia. Quieta. Aí vem, disse o rei: tragam Amã imediatamente para que ele atenda ao pedido de Esther. Olha só, aqui ele já botou a mão para jambrar. O rei, ele já mandou, não é para esperar para amanhã não. Vai buscar ele agora. Amã, ó, vem. O rei está te chamando para que atenda ao pedido de Esther. Então o rei e Amã foram ao banquete que Esther havia preparado. Versículo 6. Enquanto bebiam vinho, o rei tornou a perguntar a Esther: qual é o seu pedido? Você será atendida. Olha aqui, ela só está confirmando para que o rei solte a palavra de confirmação do decreto. Não, você vai ser atendida. Qual o seu desejo? E ela só está puxando a língua do rei. Cada vez mais, e a palavra do rei não pode voltar para trás. Então está aqui. Mesmo que seja metade do reino, lhe será concedido. E Esther respondeu: este é o meu pedido e o meu desejo. Se o rei tem consideração por mim, e se lhe agrada atender e conceder o meu pedido, que o rei e Amã venham amanhã ao banquete que lhes prepararei.
então responderei à pergunta do rei. Naquele dia, Amã saiu alegre e contente, mas ficou furioso quando viu Mardoqueu que estava junto à porta do palácio real. Não se levantou nem mostrou respeito em sua presença. Você sabe o que acontece? A presença de um intercessor incomoda o inferno. Quando o intercessor passa, muita gente quer que a pessoa dobre a sua cabeça, mas o intercessor só dobra ao rei. Só dobra ao Senhor Jesus. E isso incomoda o inferno. E isso criou uma ira dentro do coração de Amã, que já estava, como diz um pastor que eu conhecia, já estava endemoniado. Ele endemoniou duplo. Foi ao cubo aqui. Aí vamos ver aqui no versículo 10. Amã, porém, controlou-se e foi para casa. Reunindo seus amigos e Zeres, sua mulher, Amã vangloriou-se de sua grande riqueza, de seus muitos filhos e de como o rei havia honrado. Então Zeres, sua mulher e todos os seus amigos lhe sugeriram. Olha o perigo de andar com pessoas que não têm o mesmo foco. Mande fazer uma forca de mais ou menos uns 20 metros de altura e logo pela manhã peça ao rei que Mardoqueu seja enforcado nela. Assim você poderá acompanhar o rei ao jantar e alegrar-se. A sugestão agradou a Amã e ele mandou fazer a forca. Só que o papel do intercessor é chegar à narina de Deus. Quando você intercede, o rei perde o sono. Porque Deus sopra uma brisa lá de cima e fala: Xerxes, vai ler as crônicas. Tem algo escondido dentro das crônicas. Vai ver o que é que tem lá dentro. Tem algo lá que você precisa de ver. Ele não conseguia dormir. Aí chega ele e chama o povo para poder ler para ele. Por gentileza, lê para mim aí o que está escrito nesse livro aí. Neste 6, versículo 1 diz assim: naquela noite o rei não conseguiu dormir, por isso ordenou que trouxesse o livro das crônicas do seu reinado e que lessem para ele. No segundo, e foi lido o registro de Mardoqueu, de que Mardoqueu tinha denunciado Bigatã e Teres. Estava escondido as bênçãos que Mardoqueu, o intercessor, já tinha até protegido o rei. Aqui, 2 dos oficiais do rei que guardavam a entrada do palácio, que havia conspirado para assassinar Xerxes. Terceiro, que honra e reconhecimento Mardoqueu recebeu. O que foi que ele recebeu por isso? Ele perguntou para os escribas. E os escribas, perguntou o rei para os seus escribas. Eles responderam: nada lhe foi feito. Esse período que Esther preparou para fazer o banquete para o outro dia, foi o período que tinha para que o rei fosse levantado por Deus para ver o que é que tinha no coração de Mardoqueu. Quem era Mardoqueu nesse período todo? E todo mundo queria que resolvesse lá na hora, né? Não vai ser resolvido, não. Precisa de uma estratégia, porque a verdade precisa de chegar. E quando a verdade chega, a coisa muda. Mas sabe por quê? Aqui nós vamos ver que honra e reconhecimento recebeu Mardoqueu. Aí no versículo 4, o rei perguntou: quem está no pátio? Quem é que está lá? Aí, ora, Amã havia acabado de entrar no pátio. Aquele que fez a forca para Mardoqueu. Ele está no pátio externo do palácio para pedir ao rei o enforcamento de Mardoqueu na forca que ele havia preparado. Os oficiais do rei responderam: é Amã que está no pátio. Faça-no entrar, ordenou o rei. Você sabe o que eu aprendo? A primeira coisa aqui: quando o rei descobriu a respeito de Mardoqueu, a intercessão traz reconhecimento. Aleluia. A intercessão fez com que Mardoqueu fosse reconhecido pelo rei. A sua intercessão pode fazer o reconhecimento de tudo aquilo de que já teve, que você fez para Deus. Porque aqui foi feito para o rei. E o rei Xerxes aqui está sendo como se nós estivéssemos caracterizando a presença do Senhor. E aqui nós vemos que ele foi, a partir deste momento, as coisas começaram a mudar. Chamaram Amã no pátio. Faça-no entrar, ordenou o rei. E o que eu vejo aqui é que a intercessão faz o inimigo ficar totalmente confundido.
Aleluia. Porque aqui no versículo 6 está dizendo assim: entrando a mão, o rei lhe perguntou: o que se deve fazer ao homem que o rei tem o prazer de honrar? E Amã pensou consigo: quem o rei teria prazer de honrar? E pensando dentro dele, né? Quem o rei teria prazer de honrar senão a mim? Olha o orgulho, né? O orgulho se encheu de vaidade naquele momento e começou a pensar que era ele. Ele é que ia ser honrado pelo rei. Por isso respondeu ao rei: ao homem que o rei tem prazer de honrar, ordena que traga um manto do próprio rei e um cavalo que o rei montou e que leve o brasão do rei na cabeça. E em seguida, sejam o manto e o cavalo confiados a alguns dos príncipes mais nobres do rei e ponham eles o manto sobre o homem que o rei deseja honrar. E o conduzam sobre o cavalo pelas ruas da cidade. Agora, o mais interessante, ele ainda pega e fala, proclamando diante dele, o cara ia puxar o cavalo, e proclamando, isto é o que se faz ao homem que o rei tem prazer de honrar. O que eu vejo nisso é que a intercessão traz honra no comando do rei. A intercessão vai trazer honra no comando do rei, porque aqueles que queriam ver o seu mal vai ter que puxar o cavalo na cidade, puxando e falando, olha, isto é que se faz ao homem que o rei tem prazer de honrar, e ainda vai vestir da roupa do rei. Vai ser totalmente diferente do que foi arquitetado, porque Deus faz com que tudo isso aconteça. Aí, no versículo 10, o rei ordenou então a Amã, vai depressa apanhar o manto e o cavalo, e faça ao judeu Mardoqueu, ou seja, o que você sugeriu. Ele está sentado junto à porta do Palácio Real. Não omita nada do que você recomendou. Sabe o que eu aprendo com isso? É que a intercessão faz o inimigo anunciar com a sua voz, com a sua própria voz, as bênçãos de Deus sobre a sua vida. É ele que vai anunciar as bênçãos e as honras na sua vida. É o inimigo da nossa alma, é que vai ter que gritar e falar por no meio da rua, que ali vai um homem ou uma mulher no qual Deus quer que seja honrado. Aí no versículo 11, então Amã apanhou o cavalo, vestiu Mardoqueu com o manto e o conduziu sobre o cavalo pelas ruas da cidade, proclamando à frente dele, isto é o que se faz ao homem que o rei tem prazer de honrar. Ou seja, isto é o que se faz à mulher que o rei tem o prazer de honrar. E Deus coloca cada um puxando o seu cavalo, mudando toda a história do que tinha que acontecer pela perspectiva de Amã. Pela trajetória de Amã lá atrás, já tinha matado Mardoqueu. Só que quando entra um intercessor na história, a história muda. Quando existe alguém com o joelho no chão, não tem como. Quando o joelho bate no chão, a história muda 360 graus. Pode ser de uma forma, mas Deus muda tudo quando existe uma intercessão. Aí nós vemos aqui, quando Amã largou Mardoqueu, voltou para casa, no palácio real dele, né, junto com o palácio real, e foi com a cara coberta de vergonha e contou para sua mulher. Ele ficou arruinado, se você for ler aí depois. E aí ele fala, enquanto ainda conversavam, no versículo 14, chegaram os oficiais do rei, às pressas, e ainda levaram Amã para o banquete de Ester, que havia preparado. Ele nem tinha sarado da dor de cabeça de Mardoqueu. Já chega as pessoas lá, os oficiais da casa do rei, chamando ele para o almoço, o banquete que estava sendo preparado. Então o que eu aprendo com isso? Que a intercessão faz o inimigo ser levado ao banquete preparado. Da mesma forma que está Salmo 23. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos. Guia-me mansamente a águas tranquilas.
refrigera a minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. Unges a minha cabeça com óleo e meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida. E habitarei na casa do Senhor por longos dias. Veja só. Aqui é da mesma forma que o anjo falou de Efésios. Eu acho que o anjo chegou por ouvir de Mardoqueu e de Esther e falou: não preocupa não, prepara o banquete. Prepara o banquete. Prepara o banquete, porque nesse banquete o seu inimigo vai sentar. Mas você vai ser ungida. E o seu cálice vai transbordar. Da mesma forma eu falo para você: não se preocupe, porque Deus vai transbordar. Em Esther 7, no versículo 1, está dizendo assim: então o rei e Amã foram ao banquete com a rainha Esther. E enquanto estavam bebendo vinho no segundo dia, o rei perguntou de novo: rainha Esther, qual é o seu pedido? Você será atendida. Qual o seu desejo? Mesmo que seja metade do reino, isto lhe será concedido. Então a rainha Esther respondeu: se posso contar com o favor do rei, e isto lhe agrada, poupe a minha vida e a vida do meu povo. Este é o meu pedido e o meu desejo, pois eu e o meu povo fomos vendidos para a destruição, morte e aniquilação. Se apenas tivéssemos sido vendidos como escravos e escravas, eu teria ficado em silêncio, porque nenhuma aflição como essa justificaria perturbar o rei. Olha a forma de petição de Esther. Esther foi totalmente com todas as palavras de promessa do rei sobre ela. Preparou assim uma petição na presença dele e falou que até aquele momento poderia ser, se fosse para ser escravo, ela não ia nem estar naquele momento ali, porque poderia ser um incômodo para o rei. Mas no versículo 4, pois eu e meu povo fomos vendidos. No versículo 5, o rei Xerxes perguntou à rainha Esther: quem se atreveu a uma coisa dessas? Onde está ele? Respondeu Esther: o adversário e inimigo é Amã, esse perverso. Diante disso, Amã ficou apavorado na presença do rei e da rainha. O que eu aprendo com isso? Que a intercessão traz verdade. A intercessão, tudo que estava escondido vem à tona. Tudo aquilo que era escuridão vai se tornar luz. Mesmo que foi uma armação que fizeram contra você, contra a sua vida, o que foi preparado vai vir à luz, vai vir à tona, porque a intercessão não tem como, ela traz a verdade. Versículo 7, furioso o rei levantou-se, deixou o vinho, saiu dali e foi para o jardim do palácio. E percebendo Amã que o rei já tinha decidido condená-lo, ficou ali para implorar por sua vida a rainha Esther. E voltando o rei do jardim do palácio, olha só o atrevimento de Amã. E voltando o rei do jardim do palácio, o rei ficou tão indignado que ele saiu. Aí ele foi até no jardim, depois voltou para trás. Na hora que ele voltou, ele encontra Amã caído sobre o assento onde estava Esther reclinada. Aí só piorou a situação, porque então exclamou: chegaria ele ao cúmulo de violentar a rainha na minha presença e em minha própria casa? Preparou a armadilha. Ele preparou a forca para Mardoqueu. E aqui ele simplesmente caiu em toda a armação que ele mesmo tinha preparado. Mal o rei terminou de dizer isto, alguns oficiais cobriram o rosto de Amã. Que eu vejo aqui que a intercessão faz o inimigo morrer na sua própria forca, na sua própria armadilha. 9. E um deles, chamado Arbona, que estava a serviço do rei, disse: há uma forca de mais de 20 metros de altura junto à casa de Amã, que ele fez para Mardoqueu, que intercedeu pelo rei. Então o rei ordenou: enforque-o nela. Assim, Amã
morreu na forca que tinha preparado para Mardoqueu. E a ira do rei se acalmou. Aí nós vamos para o capítulo 8 para nós terminarmos. Naquele mesmo dia o rei Xerxes deu à rainha Ester todos os bens de Amã, o inimigo dos judeus, e Mardoqueu foi trazido à presença do rei, pois Ester lhe dissera que ele era seu parente. O rei tirou o seu anel, selo que havia tomado de Amã, e o deu a Mardoqueu, e Ester o nomeou para administrar os bens de Amã. Você sabe o que eu aprendo? É que a intercessão traz despojos. Aleluia! A intercessão traz despojos. A intercessão traz coisas inesperadas. Da onde você menos espera, começa a aparecer. Porque quando você está intercedendo, você está tocando nos céus. E quando você toca nos céus, tudo muda. As coisas é como se estivesse travando, mas você está intercedendo. E quando você intercede, a história muda por completo. A sua vida pode mudar. Basta você acreditar em quem tem te dado vida todos os dias. Nós vemos aqui que essa intercessão trouxe todos os despojos de Amã para Ester e Mardoqueu. E o mais interessante aqui é que Ester começou a pedir ao rei para que ele revogasse o decreto de Amã de matar os judeus. Ele tinha decretado a morte de todos os judeus. Todos os judeus eram para morrer na mão de Amã, e ele dava 300 toneladas de prata. Gente, é dinheiro demais para matar o povo judeu. Mas aqui, com tudo isso, na hora que ela chega na presença do rei, o rei muda toda a história. E aí ele pega e fala, e baixa um decreto, e esse decreto em nome do rei é a favor dos judeus. Já não é, ninguém pode tocar nos judeus. Que todo aquilo que foi feito a respeito de Amã fosse totalmente decretado ao contrário, que não acontecesse nada com os judeus. O que eu aprendo com isso é que a intercessão revoga decreto de morte. Aleluia! Pode ter um decreto de morte na sua vida, mas quando há uma intercessão, a intercessão revoga o decreto de morte, porque a intercessão é a ferramenta da libertação. Não tem outra forma de você acabar com a prisão, de quebrar todos os grilhões, de quebrar todas as cadeias, de quebrar todas as algemas, se você não interceder. Mas com a intercessão você pode alcançar tudo isso que nós vimos aqui. Tudo isso pode chegar em você, porque a intercessão é a ferramenta da libertação. Creia no poder da intercessão e tenha fé no poder de quem criou o céu e a terra. É Ele, porque a intercessão e a fé são as armas de guerra para a libertação. Deus tem nos ensinado a todo instante de como nós temos que agir em situações na nossa vida. E aqui com esses dois exemplos de Pedro, preso dentro de uma cela, preso com 16 pessoas em sua volta, mais 2 ali na sua frente, mais 2 na porta, e ali fechado dentro de uma cela, ele foi liberto pelo anjo do Senhor, por causa da intercessão da igreja, que estava lá orando, intercedendo por ele, e ali ele foi resgatado, porque um anjo o fez passar por todas as guardas, pelo portão, e ele chegou do lado de fora com as bênçãos do Senhor. Da mesma forma, nós vemos Mardoqueu. Tudo tinha sido preparado para matar Mardoqueu e todos os judeus, mas a intercessão, um coração de um intercessor, vendo esta situação, buscou ao Senhor, levantou toda essa petição e levou ao seu povo. Vamos orar em união, vamos orar por uma causa, e essa causa Deus vai fazer a diferença. Deus vai mudar a história. Por quê? Porque existem intercessores orando por um só propósito. Quando a oração chega no coração de Deus, a forca que era para você se transforma para o seu inimigo. Os despojos de guerra, os despojos que era do inimigo vai chegar até as suas mãos. Não estou dizendo que você vai começar a orar pensando que você tem seus inimigos e vai começar a orar para tomar um despojo, não, viu? Isso aí, estou falando o inimigo da nossa alma, né? O inimigo da nossa alma. Deus converte toda a maldição em bênção. Deus é o que tem a capacidade de mudar,
de todo transferir, mudar toda a história do que era maldição se tornar bênção. Eu canso de falar que nós temos que buscar o Senhor sem medir esforços, porque quando nós estamos revestidos em oração, nós vencemos todas as batalhas, nós vencemos a todos os embates que a vida nos apresenta, mas nós precisamos de fortalecer o músculo da nossa fé, fortalecer o altar da nossa casa, levantar altares, fortalecer a nossa fé, massagear a nossa fé para que ela venha a musculação do dia a dia, de escutar um louvor, a palavra do Senhor, venha te encher para que você fortaleça, venha te fortalecer para que você alcance cada vez mais a presença dele. E quando você alcança a presença do Senhor, você atravessa o Mar Vermelho, você entra na fornalha de fogo ardente, você atravessa o Jordão, você pode ser jogado na cova dos leões, mas Deus te resgata lá de dentro com vida e faz os leões dormir. Então as situações podem ser adversas na sua vida, mas aonde existe uma intercessão, aonde nós buscamos com um coração contrito a intercessão e o mais que eu acho assim mais importante de tudo é a união da igreja. O que eu vi aqui, quando Pedro foi liberto, foi justamente onde a igreja estava orando em intercessão pela vida dele. Por isso que é muito importante nós escutarmos as ministrações, nós estarmos na presença do Senhor, né? Porque cada vez que nós escutamos uma ministração, nós nos fortalecemos. Cada vez que nós escutamos uma ministração, nós ficamos cheios de Deus. Nós conseguimos avançar. E é isso que Deus quer, que nós sejamos como Mardoqueu, intercessores, que nós sejamos aqui como a igreja de Pedro, intercessores, porque quando nós estamos intercedendo por alguém, Deus está trabalhando por nós. Quando nós estamos intercedendo por alguém, as coisas estão se manifestando, mesmo que nós não estejamos vendo com os nossos olhos aqui carnais, mas com os olhos espirituais. Você pode ver grandes transformações na sua vida e você vai ver tudo isso lá na frente. Lá na frente, eu falo isso sempre, que a vida cristã é como se fosse uma coberta de crochê, né? Nós não... Imagina você quando você pega um novelo de linha e você pega uma agulha para você olhar para quem vai fazer. Ele já tem um projeto na sua mão, que é Deus. Deus sabe o que vai acontecer. Mas quem está do lado de fora e vê uma agulha e um monte de linha, nunca vai imaginar de que algo vai acontecer daquilo, vai sair algo daquilo. E a agulha entra para baixo e dói, e puxa, dá uma espichada, dói um pouquinho, e puxa para um lado e puxa para o outro. E vai fazendo o trabalho manual dessa agulha, e em poucos dias nós vamos ver essa linha de crochê com uma agulha começa a se transformar em algo, até se tornar em uma grande coxa, no qual serve para nos cobrir, serve para nos ajudar. Isso é a vida cristã. Deus trabalha conosco todos os dias para que nós nos fortalecemos em espírito e em verdade, para que nós buscamos Ele, para que nós possamos estar cheios dEle e conseguimos vencer os dias maus da nossa vida. Quer uma aplicação para a sua vida? Pegue o livro de Efésios 6, do versículo 10 ao 18, e leia todos os dias. Você vai ver que a sua luta não é contra fulano e contra ciclano, mas é contra principados e potestades. Não é você contra seu filho, sua filha, ou esposo ou esposa. Não é contra principados e potestades. Pegue este livro, faça dele um hábito na sua vida e você vai ver que todas as vezes que você lê este livro, você vai ser tocado por Deus. E Deus vai te mostrar que quando você começar a ficar nervoso em uma situação, você vai olhar para a situação de uma forma diferente. Você vai encarar de uma forma diferente. E quando você encara de uma forma diferente, você vai conseguir prosseguir no jeito que Deus quer. Amém? Que Deus abençoe vocês, porque a intercessão e a fé são armas de guerra para a libertação. Aleluia. Intercessão é a ferramenta principal da libertação. Aleluia. Só através
da intercessão é que a libertação completa chega na vida de alguém. Vamos interceder um pelos outros, vamos interceder pela vida da nossa nação, vamos interceder pela vida da igreja, vamos interceder pela vida dos nossos irmãos, das nossas irmãs, vamos interceder, porque quando nós intercedemos, a intercessão pode tirar a vida de uma pessoa de um precipício. Eu escutei uma vez um pastor falando que ele estava numa cidade de São Paulo e de repente ele chamou um outro rapaz, um presbítero lá, e falou assim: olha, eu preciso de ir na avenida tal, na rua tal, perto do Ipiranga, eu preciso de ir lá. O rapaz pegou uma Brasília que eles tinham na época, pegou a Brasília, correu até lá nessa interseção dessas ruas e chegou lá. Deus falou para ele: desce do carro. Aí ele desceu do carro. Na hora que ele desceu do carro, ele falou: dá um glória a Deus bem alto. Aí ele deu um glória a Deus bem alto. Glória a Deus! O Espírito Santo falou de novo: dá outro glória a Deus. Ele: glória a Deus! Foi a terceira vez. Glória a Deus! Aí o Espírito Santo falou assim: pode entrar no carro e ir embora. O irmão ficou olhando para ele, né, sem entender nada. O que aconteceu, né? Mas ele seguiu, porque o pastor falou, né? Ele foi. Anos depois, ele estava pregando numa congregação no estado de São Paulo, na cidade de São Paulo. No final do culto, chega um irmão para esse pastor e fala para ele assim: quando o senhor deu o testemunho que o senhor fez isso e foi na rua tal com a tal e deu glória a Deus, o senhor tocou no meu coração, porque eu estava num hotel e nesse hotel eu ia tirar a minha vida. Eu estava no parapeito do hotel para pular, e na hora que eu fui para movimentar para pular do parapeito, eu escutei uma voz estridente que cheguei a tremer. Glória a Deus! Eu dei uma parada. No segundo glória a Deus, eu botei a mão na marquise. No terceiro glória a Deus, eu pulei para dentro do quarto do hotel e comecei a chorar. E aquele dia, a minha vida não foi ceifada, porque Deus o usou naquele momento. Olha só, passou anos e anos, e o pastor foi pregar numa congregação na cidade de São Paulo. Mas Deus fez com que esse rapaz que recebeu, já era obreiro da igreja, trabalhando na igreja, fosse até ele e dar a confirmação para ele de que aquele glória a Deus salvou a vida dele naquela noite. A intercessão é algo magnífico. Quando intercedemos sem pensar em nada em troca, mas intercedendo por alguém, como se você estivesse no reino dos céus, depositando na conta poupança de Deus. Ali você vai só depositando na sua conta e o seu galardão está só crescendo, 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 e no dia que você precisar, a sua conta poupança vai estar cheia de fé, de intercessão e de muitas coisas no qual Deus se agrada de ti. Que Deus abençoe a cada um de vocês. Muito obrigado por este momento que nós passamos juntos. Que as bênçãos do Senhor recaiam sobre a vida de cada um de vocês. Que vocês tenham uma semana abençoada pelo Senhor. Uma semana cheia de muita paz, de muita alegria, de muita felicidade. E que as bênçãos do Senhor resplandeçam sobre a vida de cada um de vocês aqui representado. A todos aqueles que mantiveram até neste momento. As pessoas que estiveram conosco até agora.